bem. Escatologia. Nós vamos falar sobre a doutrina, né? Nós já estamos falando sobre a doutrina das coisas futuras, coisas que irão acontecer, escatologia. Semana passada, nós estudamos algumas ideias, algumas coisas, algumas diferentes correntes de escatologia. E semana passada, nós falamos sobre o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tá certo? Então, semana passada nós falamos sobre esses assuntos. Eu estou sem a caneta. Se puder passar para mim aí, por favor. Isso, não sei se dá para ver. Ó. O que a gente já viu, já não dá para ver ali. Né? Que a gente viu, então, o arrebatamento, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Tá bom? Então, hoje, nós vamos falar sobre a tribulação. Então, sobre as diferentes correntes teológicas de escatologia, nós vimos o pré-milenismo, tá? Pós-tribulação, o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo, que é dispensacional, ou seja, pós-tribulação, o midi-tribulacional, que a igreja é arrebatada no meio da tribulação, e nós apresentamos aquilo que nós defendemos, que é a pré-tribulação. Então, a igreja é arrebatada antes da tribulação, tá bom? Então, agora nós vamos dar continuidade, então, na apresentação. Qual é o período da tribulação? O que é tribulação? O que é tribulação? Vamos aqui pensar um pouquinho. O que é tribulação? Momentos ruins, que mais? O que a gente chama de tribulação? Momentos ruins, que mais? Dificuldade, né? É uma tribulação. Estou atribulado, estou passando dificuldade, estou passando dificuldade em alguma área, né, da minha vida. E a humanidade, ela irá passar por esse período de tribulação. Tribulação. E qual é o período da tribulação? Quando será? Nós vamos estudar hoje. E o que irá acontecer na tribulação? Vamos tentar chegar até os juízos, para que semana que vem nós estudemos os juízos que irão acontecer durante a tribulação, tá bom? Então, quando será a tribulação? Abra a Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 3. Versículos 1 e 3. Diz assim a palavra de Deus: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente de vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Muito bem, quando será a tribulação? Após o arrebatamento da igreja. Tá? A gente não tem uma data, mas é após o arrebatamento da igreja. Por quê? Porque deve se levantar o homem do pecado e também a apostasia. O que é a apostasia? Vocês lembram o que é apóstata? O que é apostasia? Vocês lembram? Apostasia é aquela coisa de deixar a fé. Tá? O apóstata, ele deixa a fé.
E deixar a fé é essa frieza que nós estamos vivendo nos últimos tempos e que está aumentando cada dia mais. Então, esse é o primeiro sinal. Então, a apostasia. E se levante o homem do pecado, que é o falso profeta, o anticristo, se levante. Então, as coisas estão acontecendo e estão ficando cada vez mais próximas, tá? Então, acontecerá após o arrebatamento da igreja. Qual é o período? Quanto tempo durará a tribulação? A tribulação durará 7 anos, tá? Já estou dando respostas. Daniel 9, pode abrir aí, Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Diz assim a palavra de Deus: 70 semanas serão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 70 semanas. E 62 semanas, as ruas e os muros se reedificarão, mas em tempo angustiosos. E depois das 60 semanas e 2 semanas, das 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com a inundação, e até ao fim haverá guerra, então determinadas as assolações. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessão do sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações verá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Daniel capítulo 9, 24 a 27. Então, a última semana, que é considerada a tribulação, ela é dividida em duas partes, como a gente viu aqui, né? No versículo 27, que serão determinadas aí as coisas, as assolações e tudo mais na segunda parte da semana. E aonde a gente vê também Jeremias 37, Jeremias capítulo 30, versículo 7, a gente também vê a questão dos 7 anos da tribulação. Jeremias, capítulo 30, versículo 7. Porque aquele dia é tão grande e não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Então, aqui está falando sobre a tribulação, sobre o período. E aí, ele será dividido em duas partes, como eu disse aqui para vocês. Então, a primeira parte é a tribulação, e essa tribulação será de paz aparente. Anote aí, Daniel capítulo 9, versículo 27, que nós já lemos, mas anote aí como a paz aparente. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana. Tá? Então, assim, ele formará aliança por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Ou seja, a primeira parte, eles poderão fazer, eles vão sacrificar, vai ter paz. E aí, quando chegar na metade dessa semana, aí será a segunda parte que nós vamos ver aqui também, na nossa aula aqui. Apocalipse 3, 10. Apocalipse 3:10, que fala sobre a opressão e dor, que é a segunda parte que nós chamamos grande tribulação. Então, a tribulação
de paz aparente, e a grande tribulação, que é de opressão e dor. A gente viu na segunda parte de Daniel 9, 27, e agora nós vamos ver em Apocalipse 3:10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Quais são os juízos? Quem será? Por que a tribulação? Haverão juízos na tribulação, tá? E o que é juízo? O que seria um juízo? Tô vendo que tem um monte de ponto de interrogação, assim, ó. O que são juízos? Julgamento. Julgamento por quê? Qual é o fim do julgamento? Qual é a necessidade e a intenção do julgamento? Lembra-se disso? Vamos aqui pensar num julgamento normal, civil, tá bom? Vamos pensar no julgamento civil. Para que serve o julgamento de uma demanda? Para esclarecer alguma coisa que está mal contada, né? Tem que esclarecer. E qual é o esclarecimento do juízo de Deus sobre a humanidade? Então, João 1:12, né? João 1:12, 11:12, porque Jesus veio para o que era seus e os seus não os receberam, né? E a todos quantos receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quando nós entendemos qual que é a prática da vinda do Messias, é para livrar a humanidade da condenação. Lembra que a gente estudou na matéria anterior? Sobre a condenação, sobre a justificação, que Jesus pagou a conta da nossa dívida. Jesus pagou a conta. Ele abonou, ele pagou a conta com o seu sacrifício. E aí Deus irá julgar os povos por conta disso, porque não receberam Jesus Cristo como Salvador. E eles têm uma condenação. Precisa ter um julgamento. E ali nesse julgamento acontecerão várias coisas que nós vamos ver no decorrer das aulas, que são coisas que são penalidades, vamos dizer assim. Como a gente, como filhos, nós sabemos que é bom ouvir as mães, os pais, né? E geralmente quando a gente ouve o nosso pai, a nossa mãe, evita-se um castigo. Mas quando a gente não ouve, provavelmente tem castigo. Hoje em dia não tem tanto como antes, né? Hoje a geração Nutella, a gente estava falando, não é como antes. Mas o castigo disciplina. O castigo disciplina. Então, se nós podemos evitar este castigo, por que não evitar? Vamos obedecer a Deus. Nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador, nós somos libertos desse período. Então, nós precisamos levar a palavra de salvação, o Evangelho de Cristo, para que outros também tenham o mesmo destino que o nosso. Nós estamos estudando, gente, escatologia, não porque nós vamos passar e temos que nos preparar, assim como o pastor Alexandre disse semana passada, né? Que tem igreja aí que já está fazendo um kit de sobrevivência da tribulação. Não. Nós estamos aprendendo para poder ensinar e livrar as pessoas de passarem por isso. Por quê? Nesse momento para frente que nós estamos estudando, a igreja não estará mais aqui na Terra. São eventos que nós somos preservados de passar, mas nós precisamos entender e aprender para ensinar o outro para que ele escape dessa ira também futura. Tá? Então, será juízo sobre Israel. O primeiro juízo é sobre Israel. Israel tem uma dívida com Deus, porque Deus preparou a salvação e também escolheu Israel. Israel é a nação santa, povo adquirido. Israel é o povo de Deus, escolhido. Então, esse juízo sobre Israel inicia ali a grande tribulação. Jeremias, capítulo 30, versículos 5 ao 9. Jeremias 30, do 5 ao 9.
Porque assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de temor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se o homem pode dar à luz. Porque, pois vejo a cada homem com a mão sobre os lombos, como que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, porque aquele dia é tão grande, e não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo sobre o seu pescoço, e quebrarei os teus grilhões, e nunca mais se servirão dele os estrangeiros. Mas servirão ao Senhor, seu Deus, como também a Davi, seu rei, que lhe levantarei. Então, o julgamento, a angústia de Jacó, aonde Israel irá sofrer, mas eles vão reconhecer que só Jeová é Deus, que só o Senhor é o Senhor. Mas eles vão precisar passar por isso. Será um julgamento e um tratamento, uma prestação de contas. Vamos dizer assim, o juízo como uma prestação de contas. Eles terão que passar. Ezequiel 20, 33 a 38. Vivo eu, diz o Senhor Deus, e com a mão forte, e com o braço estendido, e com a indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras pelas quais andais espalhados com a mão forte, e com o braço estendido, e com indignação derramada. E vos levantarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança, e separarei dentre vós os rebeldes, e os que transgrediram contra mim, da terra das suas peregrinações os tirarei, mas à terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Está aí mais uma prova do julgamento sobre Israel, do juízo sobre Israel. Interessante que esse ajuntamento já se iniciou em 1948, quando a nação de Israel foi considerada nação outra vez, que tem uma terra. Alguém aqui, por curiosidade, sabe o tamanho da nação de Israel? Qual o tamanho geográfico? Você tem uma ideia? O tamanho geográfico é menor do que o menor estado brasileiro, que é Sergipe. Israel é menor do que Sergipe. Então, para você, por exemplo, agora a gente fala de pandemia, para você imunizar a nação de Israel é mais fácil do que a nação do Brasil, porque Israel é menor do que um estado, o menor estado brasileiro. E Deus está congregando todos os judeus para aquela região. Existe uma migração neste momento, sabe? Nesse momento de pandemia, existe uma migração grande dos judeus voltando para Israel, ainda mais que lá já está todo mundo ali imunizado. Eles conseguiram controlar a pandemia em Israel. Então, automaticamente, os judeus estão voltando. Nota, mais uma profecia que está sendo cumprida diante dos nossos olhos. E para iniciar a tribulação, a igreja terá sido arrebatada.
aonde nós já estamos vendo a apostasia, nós já estamos vendo o juntamento da nação de Israel em Israel. O templo terá que ser construído. Nós vamos estudar aqui também, aqui nós vamos ver os textos que o templo de Israel, de Salomão, terá que ser reconstruído. Hoje nós temos a mesquita lá, Domo da Rocha, que de alguma forma terá que vir abaixo. Só que o povo de Israel já está preparando todos os utensílios do templo. Eles sabem que o templo será reconstruído. Se a gente começa a parar para analisar esses detalhes, a gente vê que a vinda do Senhor para arrebatar a sua igreja está muito próxima. E Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Senhor está voltando, o Rei realmente está voltando para nos buscar. Então, são coisas que nos dão mais esperança. E também, de certa forma, olhar para nossas vidas e olhar para nós mesmos e falar, será que eu estou de acordo com o que Deus quer que eu seja? É tempo de se ajustar. É tempo de se ajustar. Mas é o que eu digo aqui, a gente vai receber os galardões. A gente estudou o Tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro semana passada, a gente viu que o Tribunal de Cristo não é para condenação, para a morte eterna, mas é para distribuir os galardões nas bodas do Cordeiro. Então, assim, você é salvo em Cristo Jesus, é salvo para sempre, você não perde a salvação. Nós estudamos isso também em soteriologia, não perde, tá? Você perde os galardões que você tem a receber nas bodas de Cristo, nas bodas do Cordeiro. Então, lembre-se disso. Cristo está voltando para arrebatar a sua igreja. Que vivamos uma vida de cristão de verdade. Para a gente poder estar de boa, como a gente costuma dizer, né? Ficar tranquilo. E só esperar Cristo voltar e anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Anunciar a salvação, o Evangelho. E quando a gente para pensar em todas as coisas que irão acontecer com aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não aceitaram Jesus, com os ímpios, aí a gente começa a olhar aqueles que são próximos da gente. A gente tem amigos que não são crentes. Temos. Não podemos ser hipócritas. E você quer que esse seu amigo vá para o inferno? Então é hora de você levar o Evangelho. Lógico, o Espírito Santo convence. É o Espírito Santo que dá a capacidade aí para a pessoa entender. Mas nós temos que ser ferramentas úteis na mão do Senhor. Porque virá o julgamento além sobre Israel, que a gente não tem, que a gente sabe que vai acontecer, também haverá juízo sobre as nações gentílicas, ou seja, sobre as outras nações. Aí encaixa os gentios que somos nós, tá? Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Sofonias, capítulo 3, versículo 8. Portanto, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque o meu decreto é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles dominar a minha indignação e todo o ardor da minha ira, porque toda esta terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Então, todas as nações também terão que prestar contas, serão julgadas, prestarão contas com o Senhor. Existe um outro julgamento, um outro juízo sobre o falso sistema religioso. Sobre o falso sistema religioso. Apocalipse 17, 1 a 6. Então, juízo sobre o falso sistema religioso. Apocalipse 17, 1 a 6. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças
e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra. A grande prostituta é a igreja, tá? É o sistema religioso. O qual se prostituíram com os reis da terra. E os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levantou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida com púrpura e escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, o juízo sobre o falso sistema religioso. Por que acontecerá o período da tribulação? Por que acontecerá o período da tribulação? Então, para o reajuntamento do povo de Israel, Ezequiel 20, 30, 35, 33 a 35 que nós lemos aqui, mas nós vamos ler novamente Ezequiel 20, 33 a 35. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que com a mão forte e com o braço estendido e com a indignação derramada, hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras das quais andais espalhados, com a mão forte, e com o braço estendido, e com a indignação derramada. E vos levantarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Curiosidade. Quem aqui nasceu fora do Brasil? Alguém nasceu fora do Brasil? Acho que não, né? Todos nós somos brasileiros. Quem nasce no Peru, ele é o quê? Peruano? Muito bem. Quem nasce no Canadá é o quê? Canadense. E assim por diante. Por que que os judeus estão espalhados pelas nações? E Deus vai ajuntar. Se um judeu nascer no Brasil, ele é o quê? Ele é judeu. Ele não é brasileiro. O judeu, aonde quer que ele nasça, ele continua sendo judeu. Interessante. Desde a destruição, lá no primeiro século, da destruição de Jerusalém, que dispersou tudo. E aí, como que consegue assim? Não existe a nação. Não havia mais a nação de Israel. Foi tudo espalhado pelo mundo. Em 1948, o povo volta para sua terra e aí é decretado que eles são nação de novo. Se por séculos eles não nasceram na sua terra, porque não existia Israel. Então, o único povo que é judeu, não importa, ou que é da sua nação, não importa onde ele nascer, é o povo judeu. São os israelitas. Tá? Então, isso é uma curiosidade. Por isso que Deus vai ajuntar e tem cumprido essa promessa. Tá? Então, nesse período de tribulação, vai ter o reajuntamento do povo judeu. Então, isso acontecerá no período da tribulação. Isaías 66, 8. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num dia só? Nasceria uma nação de uma vez só? Mas Sião
esteve de parto e já deu luz a seus filhos. Qual é a nação que nasceu em um dia só? Israel. Eu só não me lembro a data exata, mas em 1948, o ano eu lembro. Tá? Então, em um dia, nasceu a nação de Israel. Renasceu a nação de Israel. Então, e também, semelhante a isso, na tribulação, Deus irá juntar toda a nação. Também acontecerá a reconstrução do templo em Jerusalém. Como eu disse aqui antes, no início da aula, hoje nós temos lá uma mesquita, o Domo da Rocha, que é dos palestinos, que são dos árabes. Tá? Vocês sabem aqui a diferença do árabe e do judeu? Quem pode me ajudar? Diferença do árabe e do judeu na história. Não? Vamos lá. Lembra lá Abraão, Ismael e Israel. Desculpa, Isaac. Isaac e Ismael. Isaac e Ismael. Ismael é o primeiro filho que Abraão, com a sua esposa, tiveram um plano mirabuloso para ajudar Deus. Deus prometeu um filho, e aí a sua esposa, olha, tem uma empregada nossa aqui que acho que dá um caldo, hein? Vai lá com ela, eu não posso te dar um filho. Vai lá e tem um filho com ela. E aí nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Mas mesmo assim, Deus prometeu que Ismael seria próspero, que seria abençoado. Mas não era o filho da promessa. Aí depois veio Isaac, o filho da promessa, porque aí foi, sim, Abraão e a sua esposa que tiveram o filho já velhos. E aí sim, aí nasce a nação de Israel. Ismael acredita que a promessa para o povo judeu é para ele. Que a terra prometida, que a terra lá em Jerusalém é para ele. E eles têm hoje uma mesquita lá, Ismael, que são os árabes. Então existe uma briga, por isso que aquela briga na Palestina doida, né, na faixa de Gaza, porque eles disputam a mesma terra. Ismael chegou primeiro, mas a promessa foi para Isaac. Entendeu? Então é essa briga contínua. Então haverá uma briga muito grande para trocar esse templo. Eu fico imaginando que é muito fácil isso ser resolvido. Muito fácil. Um terremoto derruba tudo. Um míssil derruba tudo. Então, assim, hoje nós temos tecnologia que consegue resolver essa situação. Mas imagine só o que vem depois disso, se acontecer. Então, a briga será muito grande. E nós não iremos ver. Nós não iremos ver. A igreja não estará mais aqui, mas isso irá acontecer. A igreja não estará, mas isso irá acontecer. Então haverá a reconstrução do templo. Então, entendido qual é a diferença dos povos e a luta pelo mesmo espaço, nós vemos em Daniel 27, que nós estudamos sobre a aliança que o anticristo vai formar. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Para o sacrifício é necessário o templo. Hoje os judeus, eles estão dispersos, eles se reúnem em sinagogas, mas eles não sacrificam. Na Páscoa não há o sacrifício. Eles fazem a festa pascual com elementos que simbolizam o sacrifício, que é o osso do cordeiro. Tá? Então eles simbolizam isso, mas eles vão voltar a sacrificar. E haverá uma aliança onde eles vão poder
sacrificar, mas na metade vão parar de sacrificar, vai ser proibido sacrificar. Se na metade será proibido, é sinal que eles estarão dentro do templo sacrificando, porque o judeu não sacrifica, a não ser se não for no templo. Tá? Então não há o sacrifício de animais por esse período por conta disso, por não haver o templo. Então na tribulação haverá a reconstrução do templo em Jerusalém. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus e se adora, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então o anticristo, falso profeta, né? Ele vai sentar lá e querer ser adorado como Deus, no templo de Deus, que será reconstruído. Tudo bem por aí? Tudo bem? O que mais acontecerá na tribulação, além da reconstrução? O surgimento do anticristo, que é a besta do mar. Besta que surge do mar é o anticristo. Apocalipse capítulo 13, abre aí, Apocalipse capítulo 13, versículos 1 ao 10. Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 ao 10. E pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dada uma boca, para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhes poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome, e do seu tabernáculo, e dos que habitam nos céus. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los. E deu-se-lhes grande poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, haverá o surgimento do anticristo, que é a besta que surgiu do mar. Lembra-se a palavra blasfêmia, que a gente estudou aqui? Uma das características e uma das traduções da palavra blasfêmia é atribuir a Satanás ações de Deus. Isso também é uma blasfêmia. Quando Jesus falou lá sobre o camarada não ter a salvação, né, que o pecado não perdoado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, lembra disso que a gente viu na semana que a gente encerrou a soteriologia? A gente viu que a blasfêmia que Jesus está falando é que os escribas estavam falando, atribuindo a Jesus que ele estava endemoniado, por isso que ele expulsava demônios, porque eles eram amigos. Então essa era uma blasfêmia. E aqui no caso, também a blasfêmia é atribuir
ao inimigo coisas que só Deus pode fazer. E aqui a gente vê que a besta tem um poder e que eles vão acreditar que aquele poder é divino, né? Quem poderá batalhar contra ela? Versículo 4. Então, essa besta, que é o anticristo, virá do mar. E também haverá o falso profeta, que é a besta da terra. O falso profeta, Apocalipse 13, 11 a 18, que é a sequência aí. A gente parou no versículo 10, versículo 11 ao 18. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão, e exerce todo o poder da primeira besta, e na sua presença, e faz que a terra e os que habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens. E engana os que habitam na terra, com os sinais que foi-lhe permitido que fizessem em presença da besta, dizendo que os que habitam na terra se fizeram uma imagem à besta, que receberá a ferida da espada e vivia. Só que, falando aqui, só para não perder o raciocínio aqui, que eu estou lendo e pensando já no fogo que desce do céu, vocês acham que é difícil isso acontecer? De alguém, um ser humano, fazer isso? Essa semana aí está o negócio do foguete aí da China, né? Eu estava até assistindo uma live ontem, mas eu não consegui entender muito bem. Não sei se já caiu ou se está caindo. Não se sabe aonde que vai cair essa cauda do foguete aí. São coisas que na época de João, ele não tinha essa tecnologia. Ele não sabia o que era avião, não sabia o que era foguete, não sabia o que era nada. Então você imagina uma bomba atômica, Hiroshima e Nagasaki, o poder de destruição que tem uma bomba atômica, aonde os norte-coreanos, né, a Coreia do Norte, que é mais fechada, né, mais fechada é do norte do que a do sul, né, então é do norte. A Coreia do Norte está lá, eles têm um arsenal que é de botar medo, né? Então, o ser humano é mau. O ser humano é mau. Nós não sabemos se esse fogo é literal, tá? Mas o ser humano ele tem poder de fazer isso aí, de arrebentar, de vir para derrubar tudo, de fazer isso, e vai ser um líder, tá? Vai ser um líder. E foi-lhe concedido, versículo 15, e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a sua imagem. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aqueles que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui também há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Interessante aqui, sobre uma só moeda, né, que irá acontecer no final dos tempos, uma só moeda, e que ninguém vai poder comprar, vender. Eu não quero aqui cravar, tá? Porque muitas foram as teorias no decorrer da história. Já falaram que essa marca da besta era o código de barras que existe em todos os produtos. Eu lembro disso aí, na virada do milênio aí. Também apareceu o Mondex, isso já tem uns quase 20 anos atrás, uns 15 anos. Mondex é um chip do tamanho de um grão de arroz, que ele tem todas as informações do cidadão. Então ele pode comprar, vender, simplesmente chegando com a mão direita, e tem que ser na mão direita, tá? Porque a esquerda não funciona, aquele chip. E se tirar, tem uma radiação
que pode matar, é cancerígeno. Então, é segurança, mas também existe essa questão. Então, ou é na mão direita ou na testa. Também surgiram, falaram, isso aí pode ser o código da besta. E agora aparece o Bitcoin. Bitcoin você não vê, você não pega, ele é virtual. Você não pode comprar, vou pegar aqui, quanto que é o pãozinho? 3 Bitcoins. Você não pega o Bitcoins na carteira e compra o pãozinho, por exemplo. Mas existe também essa verdade, né, que pode também ser o Bitcoins, tá? Que é uma moeda que você só vai poder comprar depois. E é uma moeda mundial, entende? É aceita no mundo inteiro, Bitcoins. Interessante. Para pensarmos, né? O pacto do anticristo com Israel por 7 anos e a quebra do pacto com Israel na metade. Daniel 9:27 que nós lemos sobre esse pacto que o anticristo irá formar com Israel por 7 anos, mas vai quebrar no meio. 144.000 israelitas selados que irão pregar o evangelho do reino. Não são 144.000 testemunhas de Jeová, mas são 144.000 israelitas selados. 12.000 de cada tribo. Dá 144.000. 12.000, não é isso? Não lembro da conta. Mas se você pega 144.000 e divide por 12, que são as 12 tribos de Israel. Apocalipse 7, do 1 ao 8. Pois você lê aí. Tá? Então é os 144.000. E Apocalipse 14, do 1 ao 5. Também está falando aí sobre os 144.000 e o trabalho deles na tribulação. Ou seja, eles só serão levantados na tribulação. E as 2 testemunhas que serão mortas, que serão expostas em praça pública para todo mundo ver. Serão 3 dias de velório ali para todo mundo ver as 2 testemunhas. Essa teoria das 2 testemunhas, existem algumas, né? Elias e Enoque e Moisés. Então aí existem vários estudos que não é o nosso caso nesse momento, tá? Nós podemos estudar isso quando entrarmos em Apocalipse. Vamos estudar Apocalipse, aí a gente vai nos ponto a ponto, tá? Meu professor de Apocalipse, ele fez a gente desenhar a besta. Então, você imagina, cabeça de cavalo, pé de urso, boca de leão, ficou uma beleza. A gente teve que desenhar. Então, as 2 testemunhas virão e serão mortas. Apocalipse 11, vamos ler aqui o versículo 3 ao 9 para a gente encerrar essa aula. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1.260 dias vestidas de saco. E estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará os seus inimigos. E se alguém lhes fizer mal, importa que assim ele seja morto. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra, e os vencerá, e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde o seu Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos, e tribos, e línguas, e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. É possível acontecer isso? De todo mundo ver?
Então, já está se preparando tudo. Mais uma preparação, por quê? A pandemia veio, gente, com o 6G, já está vindo o 6G aí, viu? O 6G é mais rápido que o 5G, muito mais rápido. O 6G já está vindo aí. Então, a velocidade de download de um vídeo, de um filme inteiro é 8 segundos. Aí Milton, estourou, hein? 8 segundos para baixar um filme? É isso. A tecnologia 6G já está aí. Então, para que pegue em todos os lugares. Não vai ter uma sombra igual hoje em 4G, se você vai para um lugar mais distante, às vezes não tem. Vou para um sítio. Lá no sítio onde teve o acampamento da mocidade, não tinha sinal de internet lá, de telefone, de nada. O 6G vai pegar lá. Ou seja, todo mundo vai ter acesso a ver as duas testemunhas mortas lá. Então, a coisa está acontecendo. Apostasia, o ajuntamento de Israel e também a tecnologia para que todos possam ver as duas testemunhas. O plano de fundo está pronto. Irmãos, vamos nós anunciar o Evangelho para levar aqueles que a gente conhece e aqueles que a gente não conhece a verdade sobre Cristo e que eles sejam libertos da ira futura. Que Deus abençoe.